Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na TV Manaim, vinculada à Igreja Cristã Maranata, e nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético. Comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos. Pastor Roberto e os nossos queridos irmãos, aqueles que estão nos assistindo, nós estamos aqui com esse programa dando continuidade de uma maneira cronológica e profética, e nós estamos no momento falando do livro de Êxodo. Falamos muito aqui nos últimos episódios sobre a experiência de Moisés, desde o seu nascimento, as experiências, a experiência que ele teve com Deus e o chamado e uma ordem de Deus agora sobre a vida de Moisés, porque Moisés seria usado para tirar o povo do Egito, E é importante aqui nós iniciarmos aqui, porque nós vamos falar aqui tanto a parte cronológica e profética, e às vezes nós vamos falar aqui que o Egito é tipo do mundo, Não nos referenciando à nação do Egito nos dias de hoje, mas de uma forma espiritual, profética, o mundo que escraviza o homem, que aprisiona, que machuca, que traz todo descontentamento, e o propósito de Deus em retirar o homem dessa prisão. Então é muito importante isso para que nós possamos ter ciência desse projeto de salvação da parte de Deus. Mas para nós iniciarmos aqui, o nome do nosso episódio são as 10 pragas, porque nós vamos ver esses sinais. Eu vou até usar essa expressão maravilhosa da parte de Deus, porque são sinais maravilhosos, tudo que Deus vai fazer ali para poder tirar o povo do domínio de Faraó, que era o rei do Egito. Mas para nós iniciarmos aqui, pastor Roberto, acho que é importante nós trazermos aqui um texto base, eu gostaria que o pastor lesse para nós e fizesse já um comentário. Sim. Pastor Alex, nós poderíamos ler o texto de Êxodo, capítulo 5, no verso 1, e diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus aqui já envia Moisés e Arão para conversarem com Faraó. A libertação do povo não seria fácil, a saída da terra do Egito, do povo de Deus, não seria fácil, porque, primeiro, Faraó não estava acostumado a receber ordens. Faraó era soberano. Exatamente. Faraó poderia mal, às vezes, ouvir um conselho dos seus sábios, mas quando Deus envia Moisés, Deus envia Moisés com uma ordem, com a determinação: deixa o meu povo ir. Então, porque Deus queria libertar o seu povo, mas Deus poderia tirá-los de um só momento. Mas Deus quis operar, como você falou, dentro das 10 pragas, mostrando sinais e prodígios e maravilhas na terra do Egito, mostrando o seu poder. Então agora Deus envia Moisés ali para uma batalha. Seria uma batalha, onde para libertar o povo, Moisés vai diante de Faraó várias vezes, falando do Senhor, falando do poder do Senhor, mas em todos os momentos Faraó, com o coração endurecido, rejeita ali a ordem do Senhor, até mesmo como aplicação do mundo hoje, o mundo que rejeita a palavra de Deus, rejeita o conselho do Senhor. Deus dá ao homem, assim como Deus deu a Faraó, Deus dá ao homem oportunidade. A oportunidade de ouvir, a oportunidade de conhecer, de ver o poder de Deus, ver que quem estava ali não era um homem, era Deus que estava falando com ele. Isso é interessante, até quando você cita aí que houve todo um processo, Deus poderia, num abrir e fechar de olhos, retirar o povo do Egito e colocá-los lá na terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, retirar todos os moradores que estavam lá, mas o que o Senhor desejava ali, se nós formos olhar cronologicamente, são quase 430 anos que o povo viveu peregrinando,
às vezes distantes de Deus, e eles precisavam entender que eles não iriam ser livres ali pelo mérito deles, nem pela força de Moisés, mas eles seriam livres pela ação de um Deus que é misericordioso, um Deus que ouve o clamor, né? Então é importante para nós isso, por isso que nós até enfatizamos isso para você que nos assiste, porque há essa necessidade, esse processo de você conhecer a Deus, você ter uma experiência e viver uma experiência com Deus, para entender todo um projeto, né? Por que Jesus veio a esse mundo? Por que o Senhor Jesus morreu numa cruz? Por que a igreja hoje ela vive uma expectativa de ser arrebatada? Isso é uma relação, uma experiência com Deus, né? E não é um projeto humano, né? Não era projeto de Moisés. Toda a estratégia, todo o projeto, a gente pode dizer que a estratégia, vamos dizer que seja o projeto, né? O projeto é de Deus. Então também a salvação é um projeto de Deus, não é projeto de homens. Quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, nós nos sujeitamos à vontade de Deus, nós estamos nos sujeitando à vontade de homens, mas à palavra do Senhor. A esse projeto soberano que está acima de tudo, de todos, acima de governos, acima de culturas, acima de nações, acima de tudo. E ele segue o seu plano. Então, qual que é a posição do homem? É de se sujeitar, de aceitar, não resistir, né? Porque quanto mais o homem resiste, ele traz para si, às vezes, as perdas, né? Em função da desobediência, da resistência. Exatamente. Nos capítulos que vão... nós vamos percorrer, há três expressões ali que me chamam muita atenção, porque a primeira são as respostas de Faraó. Sim. Quem é o Senhor? Eu não o conheço. Então essa é a resposta, às vezes, do mundo, o homem que às vezes não teve uma experiência com Deus, mas quem é esse Senhor? É o desconhecimento, né? E interessante que nessa relutância ali, Deus ele enfatiza, olha, a minha mão poderosa vai tirar o povo, né? Em Êxodo capítulo 6. Então isso é muito importante para nós. Mas eu queria que passasse aqui, pastor Roberto, para que nós víssemos aqui cronologicamente o que vai acontecer. É interessante que nós vamos ter umas datas ali precisas em mês, na tabela que está sendo apresentada, até porque cronologicamente, quando você vai lendo, e nós vamos chegar daqui a pouco, né, em alguns episódios sobre a Páscoa, onde Deus vai mostrar ali literalmente a data, né, da Páscoa ali, de toda aquela ação ali, daquela ordenança de Deus, todo o simbolismo, né, todo o profético da comemoração da primeira Páscoa. Então por isso nós temos essas precisões aqui. Então nós temos aqui em janeiro de 1463 a.C., foi o chamado na sarça ardente. Lá em Êxodo 3, foi o episódio anterior a esse, né? Um mês após, em fevereiro, Arão se encontra com Moisés, porque Arão seria a boca de Moisés, né? Seria o porta-voz de Moisés. Deus falaria através de Arão, né? Moisés com a vara nas mãos, os sinais seriam feitos, mas quem falaria seria Arão, né? Nós até abordamos isso aqui no episódio passado. Em 1463, também, em março, foi o texto que foi lido aqui, foi o confronto, e Faraó aumenta a opressão ali. Então, diante da palavra ali, Moisés e Arão, diante de Faraó, eles trazem essa palavra ali, mas em contrapartida agora, Faraó ele impõe ali uma opressão maior sobre o povo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda no mesmo mês, o início das pragas sobre o Egito. E quando nós falamos pragas aqui, né, até essa expressão traz até um pouco de angústia, mas entender que as pragas ali foram sinais e juízos, né? Juízos sobre o Egito, né? Mas sinais para que o povo visse ali essa mão poderosa de Deus, né? O Deus queria tirar o povo do Egito, é um Deus que tem o domínio sobre toda a obra criadora, sobre todas as coisas, né? Sobre os reis, sobre os reinos, sobre os homens, sobre os exércitos, sobre os cavalos, os cavaleiros. É esse Deus que ia fazer essa retirada do povo ali, né? É interessante porque esse testemunho ficou entre as nações. Quando Israel vai agora adiante conquistando as terras,
o temor havia caído no coração das pessoas ao redor, porque tomaram conhecimento da forma que Deus os tirou da terra do Egito. Isso é importante. Foi um testemunho do poder de Deus na libertação do povo, né? Então é o testemunho daquele que tem uma experiência com o Senhor, na vida dele, ao redor, todos tomam conhecimento desse poder maravilhoso de libertação. É maravilhoso porque nós vamos ver isso literalmente nos nossos cultos, né? Às vezes nós estamos num culto, chega uma pessoa e ela chega ali necessitada, né? Às vezes de uma resposta de Deus, né? Por exemplo, de uma enfermidade. E às vezes o irmão que vai assisti-lo ali, o irmão foi alvo da mesma bênção. Sim. E ele vai testemunhar ali, não, você está no lugar certo, porque neste lugar, o dono deste lugar, o Deus deste lugar, o Senhor, ele me curou. Então os testemunhos, eles são importantes por isso, né? Para mostrar que há um Deus que opera, né? Sim, Deus do impossível, Deus, não há limites para a operação dele. Mas com um objetivo, né? Os sinais de Deus, eles têm um objetivo. Sim. Porque eram levar o povo para a terra prometida, né? Justamente. E não para esta vida, né? Mas em 1463, os conselheiros de Faraó, né? E eles trazem ali que o Egito estaria arruinado, né? Porque eles começam a ver ali que haveria toda uma operação de um Deus poderoso, acima de tudo que eles conheciam, né? Acima de todos os deuses do Egito, que eram milhares de deuses, né? E em abril de 1462 é a saída do povo, né? Êxodo 12:30. Então nós vamos falar um pouco aqui hoje, né? Até de forma resumida, de tudo isso que está acontecendo, mas de como Deus ele operou de uma maneira especial. Eu gostaria que passasse aqui, e eu gostaria de ler um texto aqui, Roberto, até para que a gente pudesse falar, porque o que nós falamos aqui? Que diante da resposta ali, diante da presença ali de Arão e de Moisés ali, trazendo essa informação, né? Que o Deus dos hebreus queria que eles saíssem, há uma imposição de Faraó. Interessante que o texto em Êxodo 5, nos versos 7 e 8, diz assim: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Nós vamos encerrar esse episódio, pastor Roberto, e no próximo episódio nós vamos dar continuidade às 10 pragas, e nós vamos detalhar aqui as 10 pragas, mas é importante aqui nesse momento, porque diante do anúncio ali de Moisés e de Arão, de sair com o povo para o deserto para adorar o Senhor, há essa imposição de Faraó. Sim. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho aqui, antes de nós encerrarmos essa primeira parte, para que nós possamos entender aqui o que é o profético e o sentido e o significado disso para as nossas vidas. Sim. Né? Se a gente observar, pastor Alex, olha a expressão que ele usa: estáis ociosos. A estratégia que Faraó aqui usa nesse momento para impedir o povo de pensar em sair da terra do Egito era ocupá-los, dizendo: às vezes vocês estão ociosos, estão tendo muito tempo para pensar nas coisas de Deus. A estratégia de hoje é a mesma, é dar ao homem ocupação, envolver o homem com muitas preocupações dessa vida, e para que ele não tenha tempo de buscar a Deus. Não é trabalho, né? Vamos dizer assim, não é o trabalho, porque o trabalho faz parte da vida do homem, mas é ocupar a mente do homem. E hoje vivemos tempos assim, né? As pessoas, a ordem de Faraó: dê a eles mais trabalho, dê mais ocupação, para que não tenham tempo. Então hoje nós vivemos um mundo agitado, onde a ocupação às vezes impede o homem de buscar a Deus, né? Então, mas a igreja, a experiência da igreja é estar vivendo a fé, está vivendo a comunhão, está vivendo a mente firmada na eternidade, né? A ordem dele foi que trouxesse
que é interessante a gente comentar, né, que trouxesse palha, né, para que não desse a eles mais palha, eles faziam tijolos, né, e que não, a partir daquele momento não lhes desse mais palha, né, porque a palha ela era usada na mistura ali do barro com a palha para fazer os tijolos, dava, né, a firmeza, a liga, né? É interessante porque a palha ela era tirada do trigo. A palha é o resíduo do trigo, né? Aquilo que não serve, né? Então, até para nós fecharmos esse episódio, é importante para você nesse episódio até entender isso, né? O que Deus ele tem para a sua vida? Deus ele tem um caminho de 3 dias, né? Porque o texto vai dizer isso depois, né? Para que eles possam caminhar 3 dias e no deserto sacrificar a mim, né? Glorificar ao meu nome, né? Então, o que Deus ele tem para você? Esse caminho de 3 dias, né? Porque fala de quê? Da morte, da vida, da ressurreição, de um projeto completo, a operação do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Caminhar 3 dias era uma distância segura de se desvincular do Egito. Então, até para nós aqui nesse episódio entender isso. Qual o objetivo de Deus? É te desvincular desse mundo, porque esse mundo ele perece, ele é limitado, a escravidão, a dor, a tristeza, mas para te levar, mas pastor, no deserto não tem nada, mas é o esvaziamento do homem, para que ele possa ser cheio do Espírito Santo, né? O trigo fala do alimento, da palavra revelada, de um projeto, né? De um Deus que alimenta a alma do homem, mas a palha é o quê? É refúgio, é aquilo que não serve, né? A palha ela é lançada, o trigo era lançado ao alto, né? Para se bater, o trigo descia, o grão ficava, mas a palha era levada pelo vento. Então o mundo hoje, nós vamos ver isso, né? Os conceitos, a razão, aquilo que você está embasado, isso é levado, né? Isso perece, né? Sim. Mas há uma eternidade. Faraó, ele vai se contrapor a isso, né? O mundo vai se contrapor a isso, mas há uma operação de Deus, né? Sobre as nossas vidas, né? E nós estamos encerrando aqui, deixando essa palavra para você. Você pode viver isso. No próximo episódio, nós vamos falar e detalhar aqui as 10 pragas, né? Todos os sinais ali que Deus ele concede para que o povo pudesse sair do Egito, né? São sinais maravilhosos, operações do Senhor. E nós contamos com você para continuar nos assistindo, vivendo essa experiência. Compartilhe o link, viva a experiência da palavra revelada, de tudo aquilo que o Senhor tem e que você possa desfrutar disso. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do seu pastor Roberto. A paz do Senhor pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.